Acho que se tem uma coisa que ficou claro para todo mundo com essa mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, é que o complexo do Alemão e o da Penha vinham funcionando como um verdadeiro quartel-general do Comando Vermelho. Ali, criminosos de tudo quanto é estado do país encontravam abrigo, proteção e estrutura para seguir comandando o tráfico à distância. E foi justamente por isso que, quando a polícia entrou, o estrago foi tão grande. Em poucas horas, o que era para ser uma operação cirúrgica virou um confronto gigantesco, deixando dezenas de mortos, incluindo 9 chefes da facção de outros estados que estavam escondidos nesses morros como se nada pudesse alcançá-los. Mas essa operação não só desmontou parte do CV, ela também revelou o tamanho real da rede criminosa que usava o Rio como base, mostrando líderes da Bahia, do Pará, do Amazonas, de Goiás e do Espírito Santo operando como se estivessem em casa. Nesse vídeo a gente vai conhecer quem que eram esses bandidos que caíram, por que eles estavam no Rio e como que essa ação da polícia mexeu com a estrutura do Comando Vermelho no país inteiro. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Essa mega operação no Rio de Janeiro não chamou a atenção só aqui no Brasil, tá? Mas chamou a atenção também do mundo inteiro, né? Para ficar de olho aí no que está acontecendo de fato. E entre tudo o que vem sendo comentado, o que mais ganhou destaque foi o número de mortos. Dos mais de 100 que perderam a vida no confronto, já se sabe que a imensa maioria era formada por criminosos. Mais do que isso, vários nomes pesados do Comando Vermelho caíram. Não apenas no Rio, mas de outros estados também. A Operação Contenção tinha um objetivo bem claro, né, de cumprir mandados de prisão em aberto e alcançar ali o DOCA, que hoje ele é visto como um nome mais importante na hierarquia da facção, ficando atrás apenas de Marcinho VP e Fernandinho Beiramar. Só que por enquanto o sujeito conseguiu escapar. Já 9 líderes, né, chefes do CV não tiveram a mesma sorte. E hoje a gente vai entender quem que eram eles e por que essa queda acaba mexendo tanto aí com a estrutura do crime. Russo, Vitória, Espírito Santo. Alisson Lemos Rocha, ele tinha 27 anos, nasceu no Espírito Santo e era conhecido como Russo ou Gordinho do Valão. No estado, ele era investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, na Grande Vitória. Ele tinha envolvimento em um assassinato que aconteceu em abril de 2025. E o cara era uma das principais figuras do tráfico no bairro Barro Branco, uma região que se conecta em Nova Carapina. E quem conhece a Serra sabe que ali é um dos pontos mais dominados pelo crime. Mesmo assim, enquanto a polícia do Rio apontava o Russo como um líder, né, um chefe do tráfico em Vitória, a Polícia Civil do Espírito Santo tratou logo de corrigir. O território onde ele realmente atuava era na Serra. E dentro da facção, ele nem ocupava uma posição tão alta quanto estavam dizendo. O nome de Alisson chegou a aparecer na primeira lista oficial de mortos, mas depois foi retirado junto com outros 3, sendo que apenas o dele era apontado como liderança. Apesar dessa confusão, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que ele realmente morreu. O motivo exato para o nome ter sido removido da lista, porém, ainda não foi explicado. Mazola, Feira de Santana, Bahia. Danilo Ferreira do Amor Divino nasceu em Feira de Santana e era conhecido como Dani ou Mazola. Ele tinha 38 anos, era influente na sua cidade e foi apontado pelo chefe da Polícia Civil do Rio como o chefe do tráfico de drogas na cidade baiana. Segundo o UOL, Mazola respondia por tráfico, porte ilegal de armas, entorpecentes e por chefiar a célula do CV no interior baiano. FB, Bahia. Fábio Francisco Santana Salles, de 31 anos, conhecido como FB, era um nome forte em Feira de Santana e, segundo algumas reportagens, seria o 01 do CV na cidade baiana. O sujeito era bem conhecido no interior da Bahia por comandar o tráfico em bairros de Feira de Santana e em Alagoinhas. Segundo a polícia, ele dominava as rotas de droga no estado como poucas pessoas. FB já tinha passagem registrada por ameaça, a ocorrência foi feita justamente em Alagoinhas, onde ele também mantinha parte das suas operações. DG,
Bahia. Parece que os bandidos da Bahia realmente gostam de um vulgo com 2 letras. Diogo Garcês Santos Silva, mais conhecido como DG, tinha 31 anos e também atuava em Feira de Santana, onde fazia parte das operações do tráfico na região. Ele já tinha passagens pela polícia por associação ao tráfico e por porte ilegal de arma, acessório ou munição. De acordo com informações da UOL, citando a polícia do Rio, ele comandava parte das operações criminosas à distância, vivendo no próprio estado enquanto coordenava tudo remotamente. Gringo, Manaus, Amazonas. Francisco Miller Moreira da Cunha, mais conhecido como Gringo, era natural de Eirunepé, no interior do Amazonas. Ele integrava a liderança do Comando Vermelho na região e, para sorte dele, ele tinha acabado de completar 32 anos um dia antes da mega operação acontecer. Então foi um belo presente que ele recebeu. Segundo a Justiça do Amazonas, ele estava foragido desde abril de 2024, depois que saiu um mandado de prisão contra ele por homicídio e organização criminosa. Ao que tudo indica, ele era bem próximo da famosa Japinha do CV, que na verdade se chama Bibi. A gente já fez vídeo aqui explicando tudo, tá? E no TikTok dela, inclusive, ele foi meio que homenageado, Foi publicado ali por ela uma espécie de saudades, algo assim, lá para esse criminoso. Chico Rato, Manaus, Amazonas. Douglas Conceição de Souza, o famoso Chico Rato, tinha 32 anos e um histórico pesado de mortes nas costas. Em 2018, ele acabou sendo preso pelo assassinato dos irmãos Isaías e Ilmes Rabelo, um crime ocorrido em dezembro de 2017 em Manaus. No ano seguinte, a justiça o condenou a 40 anos de prisão pelo caso. O cara levou 40 anos de condenação e mesmo assim, poucos anos depois, já estava em regime semiaberto. É uma verdadeira piada com a cara do cidadão de bem, Além disso, ainda respondia por porte ilegal de arma e por outro homicídio. Na época, o delegado Juan Valério, da Delegacia de Homicídios, afirmou que o Chico Rato era o principal nome do tráfico na região. A polícia também revelou que ele tinha forte ligação com João Branco, um dos líderes da antiga facção Família do Norte, que dominava parte do estado. Nos últimos anos, esse grupo acabou se aproximando do Comando Vermelho e foi justamente aí que Chico Rato entrou de vez na facção e começou a subir na hierarquia criminosa. PP. Pará. Wesley Martins, conhecido como PP, ele era natural de Belém, tinha 27 anos e era considerado o líder faccionado procurado pela polícia do Pará. Ele já acumulava um histórico pesado envolvendo tráfico e homicídio e logo depois que o nome dele apareceu na lista de mortos, começou a circular nas redes uma foto em que ele aparece posando ao lado de ninguém menos que o rapper Oruan. Aí, de novo, fica um pouco curioso essa seleção aí de amizade do MC. Rodinha, Itaberaí, Goiás. Rodinha. Lá ele. Seu fiado! Marcos Vinícius da Silva Lima, vulgo Rodinha, tinha 27 anos. Segundo o TJ de Goiás, o meliante já tinha sido preso em 2019 por roubo, receptação, tráfico e uso de drogas em Aparecida de Goiânia. Pegou 8 anos e 7 meses de prisão, além de uma multa, mas acabou solto em 2024 porque a justiça entendeu que as provas tinham sido conseguidas sem ordem judicial. Segundo informações, Rodinha comandava o tráfico em Itaberaí e Goiânia. Fernando Henrique dos Santos, Goiás. Fernando Henrique dos Santos tinha 29 anos, segundo a apuração da TVA em Anguera, sua primeira prisão aconteceu lá em 2014. Depois disso, ele foi se envolvendo em novos crimes em 2015, 16, 17, 18 e 2020. Ano em que acabou fugindo. Desde então ele estava desaparecido até reaparecer agora entre os mortos da operação. Então, como vocês puderam perceber, o que mais tinha nessa lista era criminoso vindo de outros estados. Isso só reforça a ideia de que os complexos da Penha e do Alemão vinham funcionando como uma espécie de QG do Comando Vermelho, um ponto de apoio que abrigava membros da facção de todo o país. Na prática, era um refúgio seguro para quem já estava sendo caçado nas suas próprias regiões. Então essa mega operação não foi apenas uma demonstração de força do Estado, foi também um aviso direto para os faccionados de outros cantos do país: o suposto quartel-general do CV não é nem de longe tão seguro quanto parecia.